Bom, então agora está gravando. Uma boa noite a todos. E hoje eu vim aqui para a gente poder dar uma conversada. Então, a minha ideia é muito mais ouvi-los até do que falar, né? Mas se deixar, eu falo bastante. Então, fiquem à vontade para vocês irem me interrompendo e irem fazendo perguntas, até porque eu vou. Qual o motivo da gente fazer esse encontro, então, com vocês? A nossa ideia é que primeiro, a ideia é ser uma reunião com todos. Aí a gente achou melhor não, que fosse por polo, porque ficar mais, a gente poderia ficar mais próximo nessa nossa conversa, né? Então, pensando nisso, a gente resolveu fazer por polo. Então, cada polo eu marquei um dia e um horário. Aí, o que eu quero conversar com vocês? O principal assunto é o TCC, que eu não sei se vocês estão muito, pouco, mais ou menos preocupados, tá? Então, para a gente poder tirar dúvidas, por isso que eu pensei muito mais em escutá-los, né? Para a gente poder saber quais são as dúvidas que vocês têm. E alguns informes, assim, por exemplo, nós estamos já no segundo semestre de curso, vocês já passaram por uma parte boa, né? A gente está se encaminhando para praticamente a metade do curso. E aí, então, trazer algumas informações, como, por exemplo, né? Agora, vocês estão para terminar a disciplina. Ó, só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Vocês estão para terminar a disciplina de TICs, né? De tecnologias, e começar a disciplina de práticas enquanto componente curricular. Ixi, agora que eu fiz uma bagunça. Práticas docentes para ensino de geometria, que é a professora Tanise. E também está acontecendo a reoferta da disciplina de diversidade. Então, em relação à reoferta, só é necessário fazer aqueles alunos que o Sérgio chamou, né? Que a professora fez o levantamento das notas e aí alguns alunos precisam fazer a reoferta. Então, esses alunos foram chamados. Se vocês não foram chamados, vocês não precisam fazer, tá? Então, senão acho que está indo tudo certinho. E começamos agora com a terceira disciplina do semestre, e logo depois tem mais duas de práticas também, né? Relacionada aos temas da BNCC. Então, vocês devem ter visto, de repente, quem já manipulou, quem foi lá na sala da coordenação e entrou lá e deu uma lida, uma olhada no PPC do curso, que a gente tem, então, para cada área temática da BNCC, a gente tem uma disciplina, né? Então, práticas em geometria, aí depois vai vir grandezas e medidas, números, e no terceiro semestre, que é o primeiro semestre do ano que vem, vocês vão ter em probabilidade estatística e em álgebra. E no semestre que vem, além dessas duas, vocês têm ainda a disciplina de metodologia para pesquisa 2, que nessa disciplina é onde vai acontecer, vamos dizer que a parte final do TCC de vocês, tá? Que essa disciplina, ela vai ser para vocês terminarem, né? Ou fazerem a escrita do TCC e quem já estiver terminando fazer a defesa, tá? Quem não conseguir, a gente vai ver como faz, mas a ideia é que todos vocês no semestre que vem já tenham condições de terminar a especialização, né? Porque se a gente precisar de mais tempo, é mais tempo que vocês ficam sem o título, né? Então, se a gente conseguir, a ideia é que nesse semestre, nesse segundo semestre, vocês já tenham uma ideia de TCC, já tenham contato com o orientador de vocês e já comecem o processo de construção desse TCC, tá? Então, basicamente, essas são as informações iniciais que eu tenho que passar para vocês. Alguma pergunta, gente? Algum comentário, isso também é importante, ó. Porque além de eu passar algumas informações para vocês, a gente também quer ter uma ideia do que vocês estão achando, né? Se está muito difícil, se está muito puxado, o que pode ser diferente. A gente sabe que, vou continuar falando, né? A questão da especialização, a gente tem 3 semestres para fazer o curso de 360 horas, né? Então, a gente precisa organizar essas horas dentro desses 3 semestres, tornando o terceiro um pouco mais folgado, vamos dizer assim, né? Para que vocês possam realmente se dedicar ao TCC.
Então, por isso que, de repente, ela pode ter ficado um pouco mais pesada nesse segundo semestre. Porque a gente tem algumas disciplinas que são mais teóricas, mas agora eu acho que vai ficar bem bom para começar as práticas, né? Então, mas os professores estão se preparando para isso, né? A nossa ideia é que vocês tenham ideias, inclusive, para o trabalho de conclusão de curso. Estou à disposição. Se alguém quer comentar alguma coisa, fique à vontade. Eu tenho uma pergunta. Eu não sei se Diga. você já falou, acho que eu perdi. Acho que eu perdi a informação. Esse semestre agora, que é o segundo, a gente vai ter uma disciplina sobre TCC, né? Onde a gente Não, vai montar um projeto, ou não vai ser feito na verdade, o pré-projeto? não tem uma disciplina específica, Edson. Vocês tiveram a disciplina no primeiro semestre de metodologia de pesquisa com o professor Luciano, e ali vocês tiveram que vocês já tiveram uma ideia do que seria, né? O que vocês podem pensar enquanto o TCC de vocês, trabalho de conclusão de curso. O professor pediu para que vocês se organizassem em duplas, né? A nossa ideia inicial é que vocês trabalhem em duplas ou trios. E agora, nesse segundo semestre, eu vou conversar com vocês e vou para tirar as dúvidas, e por isso essa reunião, né? E aí assim que vocês escolherem, então, qual é a proposta para esse segundo semestre? É que vocês escolham em qual tema, qual assunto vocês querem pesquisar, querem trabalhar. Por que isso? Porque a partir das escolhas de vocês, nós vamos fazer uma reunião de professores, que podem ser orientadores, e vamos dividi-los entre os orientadores, por área temática. Então, as escolhas de vocês, a partir do que cada um de nós trabalha. Então, vai ser dessa forma, tá? Então, não tem uma disciplina específica. Todos vocês estão no momento de pensar o TCC juntos, né? E cada um com a sua dupla, trio, como eu já disse antes, e com o professor orientador. Aí, no terceiro semestre, que vai ter a disciplina de metodologia da pesquisa 2, que é onde é para acontecer as defesas, né? Então, a ideia é que a gente consiga planejar a aplicação, faça a aplicação e a escrita dela agora, entre o segundo e terceiro semestre. Se caso alguém não conseguir, daí a gente pensa um pouquinho mais. Sim, então já é em tese para começar a fazer tudo agora. Isso. Montar dupla, tema, Eu acho que a entendi. dupla vocês já fizeram. Até eu tenho aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês. Eu tenho aqui uma pasta no Drive, que depois eu vou compartilhar com o Sérgio, porque daí ele vai fazer o trabalho de ver com vocês quais os temas que vocês vão escolher, e ele vai preencher para mim ali essa planilha. Deixa eu só abrir aqui para a gente poder ver juntos o que vocês já pensaram com o professor Luciano. Estão vendo? Conseguem ver? Não. Sim, dá Ó, para ver. então, olha só. Por exemplo, tá? O Renato e o Edson vão formar uma dupla. O Reginaldo, por enquanto, está sozinho aqui. A Karina vai trabalhar com a Gabriela. O Adriano ainda está sozinho. O Alessandro com o Douglas. A Laís com o Bruno. O Mauro com o Júnior. A Daniela com o Diego. O Joamilton com o Genilton. O Renato dos Santos Souza com a Rita. E são esses que já tem definido, tá? Depois aqui já começa outro polo. Aí a gente deixou as duplas que já foram definidas, né? E aqui, essa coluna aqui, é que depois eu e o Sérgio vamos preencher a partir do tema que vocês escolherem. Eu tenho alguns colegas, né? Alguns de vocês, que ainda não definiram com quem vão fazer. Então, também esses vão ter que dar uma pensada, e eu vou passar essa lista, né? De repente, se alguém não viu o nome, com quem que vocês vão fazer esse trabalho, tá? O que vocês podem pesquisar? Alguém já deu uma pensada?
Alguma ideia já, gente? Sobre temas? É, Na verdade, a outra pergunta que eu ia fazer era essa. O TCC vai ser um artigo, certo? isso. Uhum. E que tenha é, algo na questão das metodologias, né? Que a gente está estudando. Sim. Mas eu ainda não decidi um tema específico. Eu queria fazer uma pesquisa na minha cidade envolvendo o Uhum. assunto. Pode ser. Então, olha só, o que nós pensamos primeiro? Que vocês podem definir, né? Se quiserem um norte, assim, uma ideia. Vocês podem definir dentro das unidades temáticas da BNCC. Eu quero trabalhar com o tema números, né? Nós queremos trabalhar com o tema números. Nós queremos trabalhar com a geometria. Estatística e probabilidade. Então, cada dupla vai escolher, pode escolher um tema, tá? Não, mas chega lá o Edson e diz, não, mas eu quero trabalhar com o ensino fundamental sexto ano. Aí o sexto ano está estudando frações, as operações com frações. Eu quero fazer uma proposta, né, uma pesquisa a partir nesse assunto. Aí vocês vão lá, tu e a tua dupla vão anotar, vão colocar esse tema como uma sugestão para vocês trabalharem. Aí chega lá o Bruno, tô olhando os nomes de vocês aqui, né? O Bruno diz, ele e a dupla dele, que eles querem trabalhar com as metodologias ativas. E nas metodologias ativas, aí vai escolher uma delas, né? Ou pode dizer que é dentro das metodologias ativas, depois pode, com o professor orientador, escolher qual, que é trabalhar com aluno do ensino médio conteúdo de matrizes, tá? Aí ele vai colocar, a dupla vai colocar lá, tá? Aí o João Milton lá, ele diz que não, ele e a dupla dele querem trabalhar com alunos que têm descalculia. Aí eles vão colocar lá. Por quê? Porque nós temos professores, principalmente da área de matemática, né, que vão trabalhar com vocês, mas a gente também tem a professora Eliane, que é da diversidade e da inclusão, então ela é educadora especial. Nós temos a professora Rosana, que é da área da informática, que trabalhou, né, com vocês as tecnologias. Mas a gente também tem professor, que nem o professor Maurício, que ele trabalha com as tecnologias no ensino de matemática também. Então, vocês têm uma diversidade, por esse motivo é que a gente está propondo, está pedindo para que vocês escolham, deem uma ideia do que vocês querem pesquisar. Me fiz entender? Dúvida, gente? Professora, boa noite. Deu para entender. Tá, vamos lá. Fala, Bruno. Boa noite, professora, tudo bem? Tudo bem. Uma dúvida em relação aos professores orientadores. Está Sim. determinado cada professor para dupla ou nós que entramos em contato com eles? Nós escolhemos. A ideia inicial é nós, enquanto professores, grupo de professores, nos dividirmos a partir dos temas que vocês escolherem, tá? Porque a gente não se conhece muito, né? E, por exemplo, eu não estou atuando enquanto professora com vocês, mas eu também vou orientar alguns alunos, e aí vocês acabam não me conhecendo, né? Então, fica mais fácil a gente escolher pelo tema de pesquisa. Mas claro que se vocês têm algum professor que vocês já trabalharam e vocês se identificaram, gostaram do trabalho do professor, vocês podem colocar lá também, que a gente vai tentar satisfazer, né, o pedido de vocês. Fiquem bem à vontade quanto a isso também. A ideia, gente, é a gente poder fazer da melhor forma possível, né? Que fique bom para todos. Então, por esse motivo, eu gostei lá de trabalhar com a professora Elisângela na disciplina dela, e ela trabalhou conosco números, tá? Então, eu quero trabalhar com ela na pesquisa, eu vou propor, de repente, alguma coisa relacionada ao ensino de números. Então, vou trabalhar com as 4 operações ou com a multiplicação no terceiro ano do ensino fundamental.
né, das séries iniciais. Pode ser, tá? Aí coloca o assunto e coloca o professor junto, que aí a gente já tem uma ideia de quem vocês queiram. A ideia e o nosso desejo é conseguir satisfazer a vontade de todos, né? Fazer, como eu disse, que fique bom, porque vocês vão ter um tempo de trabalho enquanto dupla com o professor orientador, né? Diga, Júnior. Pode falar. Conseguiu acessar o microfone? Quem não conseguir, pode colocar no chat lá que eu consigo abrir. Deixa eu olhar aqui. Aqui, gente, eu vou colocar lá, eu não tinha aberto. Vamos ver. O Sérgio Hamilton já tem uma pequena ideia sobre didática na resolução de problemas. Isso. Beleza, João Milton? Então, tu já tens uma ideia. Tu vai colocar lá, então, que tu queres trabalhar com a resolução de problemas. Se você já tem uma ideia também de qual assunto, né, assunto que tenhamos, ou que vocês tenham uma ideia do ano, né, para qual ano que vocês querem trabalhar, aí pode ser também, né, colocar ali, porque daí fica mais completo, vamos dizer assim, tá? Porque de repente pode colocar lá, eu quero trabalhar com resolução de problemas no conteúdo de área de figuras planas. Aí a gente vai ver o professor que trabalha com geometria ou que trabalha com a resolução de problemas para poder orientar a ti. Laís, eu penso que a escolha dos temas poderia ser, na verdade, a proposta que eu estou fazendo para os outros polos também, então para ficar igual para todos, até o final do mês. Então, vocês têm mais uma semana, né? Um pouco mais de uma semana para pensar. Lembrem que nada é fixo, né? Isso tudo pode mudar os desejos de cada um. Inclusive, depois começar a conversar com o professor orientador, de repente vocês podem mudar alguma coisa. Mas é só para a gente ter esse primeiro momento. Que daí agora em outubro, início de outubro, a gente já faz a reunião com os professores, a gente já distribui os alunos e vocês já começam a ter o primeiro contato com o orientador de vocês. Para que vocês possam definir qual vai ser, então, em que turma vocês vão aplicar, se você já tem sala de aula, se pode ser na turma de vocês. Quem não tem sala de aula, você vai precisar de algum documento para poder pedir para entrar numa escola. Até deixa eu comentar com vocês por que nós pensamos em fazer em grupos o trabalho. Porque para não ficar pesado para ninguém, né? Então, a ideia do trabalho e trabalhar em duplas, trios, é para que vocês possam ter, eu sempre digo, mais cabeças pensantes, né? Então, poder dividir a questão do planejamento, né? E também para que vocês possam se organizar. A gente vai fazer, eu trabalho numa escola, o colega trabalha na outra e nós vamos aplicar nas duas e vamos fazer um comparativo. Um exemplo, tá? Não, eu trabalho, mas a minha colega não trabalha em nenhuma escola nesse momento. Então, eu vou aplicar e nós dois vamos analisar os dados, né? Então, tu pode filmar, tu pode fazer anotações, isso tudo nós vamos ver, né? Até em função do que a gente pode fazer ou não nas salas de aula, tá? Mas isso tudo vai ser conversado com o professor orientador. Eu só estou dando chutes, né? Ideias para tentar, de repente, ajudá-los a pensar alguma coisa, tá? E aí vocês podem... Então, essa é a ideia de trabalhar em dupla. Que pensei, eu, meu colega e mais o meu professor orientador para poder pensar em alguma coisa para ser feita. E aí, vão fazer o artigo dentro daquele modelo do template que a gente mandou para vocês, que está no guia do estudante, que está na sala da coordenação, o modelo. Eu até botei aqui nas minhas abas, né? Se vocês quiserem dar uma olhada, eu posso mostrar para vocês, mas está tudo lá, tá? Aí vai lá e aí vocês podem acessar o modelo e seguir depois para a questão da escrita, tá? Só vamos ver aqui. Sim, Júnior.
O Júnior colocou que ele estava em dupla com o Mauro e acrescentou a colega Natiele. Eu acho que está ali, porque eu recebi e-mail de vocês e tudo. E o professor Luciano também. De repente, se eu não apresentei agora, eu vou olhar de novo, mas eu acho que estava junto. De repente eu não li, tá? Mas eu vou dar uma olhadinha, pode deixar. Eu vou olhar ali. Mais alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade, eu disse, ó, podem falar, podem perguntar, podem comentar, né? Eu perguntei se alguém tinha algum comentário sobre o curso, mas eu fiquei falando, porque só eu estou de câmera aberta, então eu vou falando, se vocês me deixarem. Eu tenho uma pergunta. Diga. Eu não trabalho com, em sala de aula, né? Tá. Aí, a, desde o começo, o meu pensamento foi fazer uma pesquisa com mais voltada para a questão das qualidades das escolas daqui, que para ver, ou melhor, a quantidade, e fazer entrevista com o corpo técnico e com alguns alunos para ver se é utilizado alguma metodologia ativa na escola. Se for usada e como é usada, qual é usada. Mais para entender a questão aqui da cidade. Ou melhor, tentar entender a, é, a questão, né, de como a cidade está nesse assunto, né? Se as escolas estão aplicando alguma coisa parecida com isso. Aí Bom, a questão é, pode ser feito uma pesquisa voltada para isso? Ou precisa necessariamente ser uma pesquisa de dentro de sala de aula para testar uma metodologia ou algo do tipo? como a nossa especialização é em inovação e ensino de matemática, a ideia inicial foi a partir de um relato de experiência, a partir de uma prática, né? Então, fazer um relato de experiência a partir de uma prática desenvolvida. Mas, de repente, Edson, coloca o teu desejo ali, o que tu pensas, e a gente pode ver, porque o teu trabalho vai ficar muito mais teórico, né? Então, tu colocas lá e a gente vê com qual professor que a gente pode ser teu orientador, e daí esse professor conversa contigo, com o colega, né, a princípio acho que tu estás em dupla, para se é viável não fazer dessa forma, ou se de repente não é melhor mesmo propor uma prática, né? Porque a gente quer Sim, trabalhar com a questão do ensino. eu vou conversar com um colega, aí a gente vai chegar numa ideia em comum. Isso, e aí vão pensando, tá? Não quer dizer que não possa, tu anota lá, dentro da tua, passa para o Sérgio, né? Qual a tua intenção que é, o Sérgio anota lá, e a gente vai conversar. E depois o orientador conversa um pouco mais com vocês. E dá aí vocês dão um encaminhamento, né? De repente, essa tua ideia inicial, ela pode ser mais trabalhada e chegar, daí, ó, ou ela fica um pouco mais teórica, ou vai para a prática mesmo. A ideia inicial só era prática, porque a gente está falando em prática docente, né? A partir de agora, até as disciplinas serão sobre a prática docente. Mais alguma coisa, gente? O Renato, a Laís, a Luana, Natiele. Alguma pergunta? O Júnior perguntou lá, né? É. Ju, Hamilton, não sei. Mais alguma coisa, gente? No meu caso, mais é pensar o tema mesmo. Tá. Então, dá uma pensada. Enquanto vocês vão pensando, tá? Eu vou falar mais uma coisa que eu lembrei. Nós vamos ter agora no segundo semestre, pelo menos ficou para que nós da especialização pensemos, né? Um seminário. Então, o segundo seminário da UAB. No primeiro semestre teve com o pessoal da licenciatura em matemática, e vocês foram convidados para participar. E agora, nesse segundo semestre, nós faremos de novo, e a princípio, nós, professores da especialização, ficamos responsáveis por planejar. Tá? Então, provavelmente agora outubro, novembro, a gente tenha novos temas a serem discutidos, né? Então, de repente, a gente está pensando em planejar alguma oficina dentro dos temas, né, das unidades temáticas da BNCC,
alguma coisa de conversa também. Então, a gente está pensando em alguns assuntos para poder conversar com vocês e que possa colaborar com esse processo de construção de vocês do TCC e de formação de vocês enquanto docentes, né? Especialistas no ensino de matemática. Mais alguma coisa? Bom, então vamos lá. Só recapitulando, tá? Já que a gente está gravando ali. Segundo semestre, estamos a 1000, né? Estamos, então, cursando o segundo semestre. Já estamos com a reoferta da disciplina de diversidade para quem precisa fazer, tá? A disciplina de tecnologia está indo para o final. A de práticas docentes de geometria vai começar. Todos esses dados estão lá no cronograma do segundo semestre, inclusive as datas das reofertas. Então, quem precisar de alguma informação quanto a isso, entra lá no Moodle, na sala da coordenação, que vai estar lá. O guia da especialização, né? Então, que é o documento que nós organizamos para poder explicar para vocês como fazer o TCC, também está na sala da coordenação. Eu vou passar para o Sérgio, para ele ter acesso junto comigo, né, da planilha, para colocar os temas, assunto, né, turma, né, turma não, ano escolar que vocês queiram fazer a pesquisa de vocês. Então, vocês deem uma pensada, vamos combinar até o final do mês, para que vocês nos mandem, então, até o dia 30, né, vocês nos mandem qual o tema, até o nome de algum professor, se vocês quiserem, mas a ideia inicial é qual o tema, qual a unidade temática, o ano que vocês queiram trabalhar com a pesquisa de vocês, para que a partir de outubro a gente possa organizar e fazer a distribuição de vocês com os professores orientadores. Então, não tem uma disciplina específica nesse segundo semestre para TCC. Tudo que vocês precisarem saber, vocês conversem com o Sérgio, que o Sérgio conversa comigo. Né? E a gente vai tirando dúvidas, e eu sempre digo, né? O que eu não sei, eu vou atrás, o que eu sei, a gente já responde no que der, e ele, com certeza, eu sei que ele passa para vocês, porque ele é bastante ativo, né? Então, esse nosso canal de comunicação, ele anda bem, eu sei tanto o meu com ele, quanto dele com vocês, né? Se vocês precisam de algum documento, também, todas as atividades, elas acontecem no Moodle, e é lá que vocês têm acesso também aos resultados. O SIGA, nós combinamos que nós não vamos fechar as disciplinas no SIGA, porque se a gente fechar as disciplinas, o aluno que reprova numa disciplina, ele acaba saindo fora do sistema. E aí, de repente, se ele está fazendo uma outra e aprova aquela outra, aí ele não consegue nem ter o registro de que fez aquela outra. Então, a ideia inicial, nós não vamos fechar. Então, se vocês entrarem no SIGA, por enquanto, vocês vão ver só o resultado da disciplina de metodologias ativas, porque essa a gente fechou, e aí a gente descobriu que o sistema agia dessa forma, né? A gente não conseguiu fazer diferente, porque é do sistema. Aí, mas acho que agora nós vamos reabrir essa também, para que fique tudo bem organizado. Então, se vocês entrarem lá no SIGA, o que vocês conseguem fazer é tirar histórico, que vai aparecer como matriculado em todas as disciplinas, então não tem aprovação, reprovação nenhuma, e conseguem também se precisar de um certificado não de um atestado, né, de que estão matriculados também, tá? Esses dois documentos vocês conseguem lá, mas por enquanto o resultado final lá não tem, tá tudo pelo Moodle. Nós vamos deixar para fazer isso só no final do ano ou no final do curso, a gente ainda estamos definindo, tá? Mas no Moodle tá tudo organizado. O que mais? E aí, no caso, o seminário que nós vamos organizar, mas logo a gente vai entrar em contato com vocês, a ideia é que aconteça esse semestre, né? Vamos fazer o possível para que dê tudo certo, para que aconteça realmente. Laís, a próxima disciplina é de práticas docentes no ensino de geometria, e ela começa dia 26. Eu olhei ainda antes, até posso conferir agora de novo aqui, mas está tudo lá
Ó, 26/9 ela vai começar. E aí vocês têm com a professora Rosana, que é tecnologias, dia 23 vai ser a última semana, sendo que dia 25 ela tem ainda, né, um encontro síncrono com vocês, tá? Mais alguma coisa, gente? Vou parar de gravar aqui, então.